com o meu professor João Maciel. Agora acertei o sobrenome, às vezes eu falo da Daut, que é o sobrenome da esposa. E aí, seu João, me conta aí sobre o seu professor. Ele chegou a tocar com Francisco Vargas, né? Como é que era o nome dele? Ele começou tocando com a Ana Paula, que ele sempre falou pra mim, tocou pra Ana Paula. Como é que era o nome dele? Era Cláudio Domingos. Ah, seu Cláudio Domingos. E ele tocou pra Ana Paula, veio do interior, tocava baile lá, tocou, aí teve que fazer curso, né, em Porto Alegre, se aperfeiçoar mais. Se eu não me engano foi com o Oscar dos Reis, foi com um mestre em Porto Alegre que ele estudou. E aí, depois, posteriormente, tocou com o Velho Milongueiro, e aí tocou muito tempo com o Chico Vargas, né? Francisco Vargas. Foi o último que ele tocou, aí depois seguiu a carreira solo, ficou muito triste que perdeu o companheiro dele de música, né? Faleceu, e aí ele seguiu tocando sozinho. E dava as aulas dele também, né? Era professor, aqui dentro de Iguaíba tem vários, bem profissional, não vou citar nomes assim, né? Eu não evoluí muito por causa do meu trabalho aqui, né? Moro aqui fora, trabalho e não levei muito pro lado profissional, assim, para trabalhar, mas para lazer, mas a maneira que ensinava era muito correta, do meu ponto de vista. Era ótimo professor, né? E faleceu já há pouco tempo, fiquei muito chateado, né? Porque deixou um legado bem forte dentro de Iguaíba, para aqueles que gostam da música gaúcha, por causa que ele fez gaiteiro aqui, né? Tem hoje a fábrica de gaiteiro do Burguete, que fabrica gaiteiro em série, em toda Minas Rato, Tapes, né? Mas aí é a gaita ponto, mas a gaita pianada a gente não tem aqui dentro de Iguaíba, né? E agora o meu amigo Carlos, filho do Bruno Nery, que já é violonista, vocalista, mas sempre teve vontade de aprender gaita. Então, um pouquinho que eu sei, que o Cláudio passou para mim, eu vou ver se consigo passar para ele, transmitir, né, o meu conhecimento que eu tive com o acordeon, que o Cláudio passou para mim, que é as escalas de maiores, menores. Eu não sou professor, né, eu só gosto do instrumento. O Carlos me apelidou de professor. No caso, eu vou ser o professor dele, porque eu sei um pouquinho mais que ele, né, então aquele pouquinho mais eu vou passar para ele e faço votos em que ele tenha um bom aproveitamento, né? E tenho certeza que a maneira que eu vou passar é correta, porque a maneira que o Cláudio passava, o aprendizado dele era aula prática para tocar de ouvido, mas era muito correta a colocação das mãos direita e esquerda, né? Vai depender de pessoa depois do ouvido, né? Se destacar, né? Ah, e na aula passada até cantamos junto, né? Beijinho doce. Beijinho lógico, doce, eu só fazendo a baixaria ali. Tocando a baixaria. 1, 2, 3, 1, 2, 3. É isso, como o Carlos já passou por aula de piano, tem conhecimento, que o piano é praticamente teclado aqui, tem os bemóis, tudo, né? Sustenido e menores. Ele disse que não vai ter dificuldade, seria mais aqui a parte da baixaria. Então, eu vou passar um básico, né? A coordenação da baixaria e as escalas também. Não sei se no piano chegar a passar a escala, no tom de maior, de menor, bemol sustenido, né? É, eu lhe falei, né? Que eu sempre tive grande medo assim da gaita, porque eu sempre fui muito magrinho, pequenininho, e olhava aquela gaita, ainda mais toda skinny, 120 baixo, Super 8, Super 6 que o pai tinha. Às vezes eu tinha que entregar na mão ou tirar do estojo para o pai. E aí eu sentia aquele peso, Deus o livre, como é que eu vou tocar isso aqui? 14 quilos, né? Então, para um menino às vezes. Mas tu pode ter certeza, Carlos, hoje tu vendo na internet, vê gurias bem pequenininhos tocando 120 menino. Então esse tabu aí já está quebrado, né? Que pode tocar sentado, né? Sim. Com acordeon e tem a gurizada bem pequena que os pais não estão poupando, estão botando aí na gaita e estão dando muito bom, porque tem um instrumento bom hoje no mercado, que os pais investem, botam, dão uma gaita, às vezes toda esquina para começar, depois já vai para uma gaita escandale, vai para uma gaita para piano, uma gaita de melhor qualidade para incentivar a criança, né? E boto em professores. Então, eu ainda não tenho acordeon, mas em breve, se Deus quiser, né? Deus vai ajudar e até, certo, se alguém tiver um acordeon meio parado, mas depois entra em contato aí com o Carlos, né? Às vezes tá lá meio até estragando o acordeon, né?
seria um incentivo, porque a aula é bom a pessoa fazer, alguém dar orientação, instrumento, e a pessoa sair com aquela orientação memorizada e chegar em casa e praticar. Mas o senhor sabe que a primeira aula que eu tive com o senhor, na imaginação eu treinei. Eu não treinei na prática, mas na imaginação eu fiquei lá. Tan, 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 tan. O ritmo da valsa. 1, 2, 3 e aquela tecla ali que o senhor me ensinou, a tecla vazada, né? É a furadinha, que é a referência, que é o Dó maior, né? E depois a outra em cruz, que é o Mi. Que é o Mi, né? Então... O maior são as referências básicas, assim, da baixaria, para quem está iniciando, né? E depois, porque quem vai tocar de ouvido, no momento que ele aprende também as notas, fazer um Mi maior aqui, se ele seguir no carreiro, se ele não vai combinar o som, se ir acima ou abaixo, né? E assim por diante. Então quem tem ouvido, ele vai sempre nessa carreira aqui, ó, no básico, ele vai se coordenando e achando, né? Fazer um Lá, por exemplo, aqui um Lá. Ó, aí nós vamos fazer em cima, ó. A hora que fechou, tá? É Lá, né? Então, um Sol. Ó, achei. Achou então, no ouvido. No ouvido. Então, quem aprende ouvido, ele começa no momento que faz aqui o Dó maior, que é o furadinho, ou o Mi maior, que é a referência. Se aprender o nome das notas aqui, tu vai se achar. Vai se achar. Então, graças ao ouvido, né? Graças ao ouvido. E como o Carlos tem ouvido, ele já canta, toca o violão, né? Já deu aula de violão. Se ele não tivesse ouvido, ele não. Então, achei que assim que já está 70%, 80% em boas condições de ser acordeonista, né? É que o acordeon, todo instrumento, ele é bem complexo, para aprender bastante, né? Tem que conhecer o instrumento, conhecer todas as notas, não se preocupar já sair tocando, se preocupar de conhecer o instrumento, todas as notas, se tiver ouvir depois. E nós se achamos, né, seu João? Porque eu gosto de falar, o senhor também gosta de falar e dar explicação, aí então se achamos. Eu, se for para falar de música, eu estou sempre largo o serviço e estou disponível. Às vezes vem colegas aqui que são músicos, né? E eu gosto de conversar sobre a música, é uma coisa que eu amo a música, né? Então eu gosto de conversar. Se tiver um violonista que toca o violão e a gente está sempre aprendendo, porque ninguém toca igual, né? O violão está sempre aprendendo, o acordeon a gente está sempre... Nunca termina, é uma matemática infinita, a música é infinita, né? Que nem dizia o professor de partitura, que eu tirei um ano de aula de partitura, depois desisti, perdi meu pai, né? E fui para a prática, trabalhava muito. Mas isso aí ele falou, ele lia partitura e mesmo lendo partitura, ele disse que a música, ele era da banda do exército, ele disse que a música é infinita, é uma matemática infinita, né? Então, cada um toca... Então quer dizer que aquele que disser que sabe tudo, já não sabe nada. Não, porque vai surgir um que vai saber alguma coisa diferente, vai saber mais que ele, né? E, claro, eu sou bem constrangido, porque eu não toco bastante, nunca... Eu mais trabalho do que toco acordeon, mas gosto muito do acordeon e admiro, né? E não... Pra mim, eu valorizo muito assim, quem toca um violão, a gaita. Não desprezo, pode tocar bem pouquinho, porque eu sei quanto custa, né, para aprender. Se fosse fácil, todo mundo ia tocar, pegar um violão e sair tocando, e não é assim, né? Precisa horas de dedicação, às vezes a pessoa deixa de olhar uma televisão, deixa de dormir, deixa de ficar com a família, porque nem o Carlos, que agora andou quase 3 quilômetros, vinha até aqui, né, caminhando, arriscando tomar um banho de chuva, mas ele tem esse desejo de aprender o acordeon. Então é uma insistência, eu também. Eu saí de moto daqui para ir aula de partitura 1 ano. Eu fiquei com bastante conhecimento do que é partitura. Não cheguei a solfejar, a ler música, porque eu desisti. Perdi o pai e depois fechou a academia. Eu parti para aprender de ouvido. O senhor sabe que violão, por exemplo, eu aprendi escondido, né? A minha irmã que tinha aula de violão, aí eu pegava os cadernos dela, pegava o violão e escondido eu treinava. Eu conheço muitos assim, músicos que aprenderam, até tu contou a história do seu pai, né? Que achou o acordeão embaixo da cama. E eu tenho uma história do senhor que hoje ele é evangélico, né? E foi tal, ele é a esposa é pastora. Ele aprendeu a gaita
quando o pai dele viajava no interior, lá em Tapso, viajava, cada 2, 3 dias comprava mantimento, ele pegava a gaita. E o pai dele não sabia, achava que ele pegava só ali, aqueles 5 minutos depois da janta, o pai deixava ele pegar um pouquinho. Só que quando o pai saía, ele pegava a gaita. Quando um dia o pai dele viu, ele estava tocando gaita, bastante gaita, mas como é que está tocando, né? Porque ele pegou a gaita. Então parece que aqueles que não têm instrumento e têm vontade, pegam emprestado, parece que é aí que aprende. E às vezes um filho tem um acordeão dentro de casa, eu mesmo aqui, meus filhos nunca aprenderam gaita, só violão, né? Mas parece que quando tem, é que nem fruta. Tem laranja, cai no chão, às vezes não come, né? As pessoas vêm aqui e levam sacola com mais que eu. Parece que a pessoa não dá bola quando tem fácil, né? Infelizmente é assim, né? Mas eu no acordeão não, né? O acordeão eu sempre gostei, a minha mãe tinha, né? E música eu sempre gostei, né? Então tá, obrigado, seu João. Aí fica então a homenagem pros... O Cláudio Domingos, ele partiu não faz acho 3 meses, para mim parece que foi ontem, né? Fiquei muito chateado, né, com a morte do Cláudio, que a gente, além de ser professor, a parte de aula de gaita, que admirava bastante as aulas dele, mas uma pessoa extremamente sempre pronta para ajudar todo mundo, muito sério, né? Ele, a esposa dele, que é muito amiga da minha esposa, né? E vai fazer uma falta danada, né, para a gurizada em Guaíba que quer aprender acordeon, né, não a gaita ponto, o acordeon, né, porque muitos aprenderam, né, aprenderam mesmo, né, porque ele ensinava corretíssimo a maneira dele, da aula prática, né, tudo que ele pegou lá do professor, que ele aprendeu, ele passava exatamente, dependia só da pessoa que ia executar, né, uns se destacam mais, outros menos, né, e essa aula prática que ele me deu, o conhecimento, é o que eu vou passar com todo carinho pro meu amigo Carlos, né? Porque eu não sei, ele quer aprender, eu não sei, mas ninguém me dá aula em Guaíba, assim. Aí tinha o seu Divino não dá mais, que entrou para a igreja evangélica, né? Ele não quer misturar as coisas assim, então não tem, mas então não me custa nada, um pouquinho que eu sei passar pro Carlos. Espero que o Carlos tenha um bom aproveitamento, né, das aulas, e quero ver ele tocando muita gaita ainda, Carlos. Se Deus quiser, né, em nome do nosso Senhor Jesus, que assim seja, amém. Obrigado aí, então. Vamos, que temos que... Eu vou pra aula agora. Tchau, tchau, gente!